Olá, meu nome é André Campelo e esse é um canal dedicado a assuntos ligados à saúde mental, psiquiatria e psicopatologia em homenagem ao professor Loyola. Nós vamos apresentar vídeos ligados a esses assuntos e vídeos apresentando as obras dos autores que eram valorizados pelo professor Loyola. Um desses autores, que será o primeiro que nós vamos apresentar, foi Frantz Fanon. Frantz Fanon foi um psiquiatra francês, nascido na ilha de Martinica, em 1925, se formou em medicina em 1951 e faleceu em 1961. A ilha de Martinica fica nas Antilhas, no Caribe, e é parte do território francês, o que significa que quem nasce ali é cidadão francês com todos os direitos. Como Fanon era um bom aluno, ele foi até o final do segundo grau, ou o equivalente ao segundo grau no sistema francês, fez o baccalauréat, que é o equivalente ao vestibular, e foi aprovado para cursar medicina. Ele então se mudou para a Europa, foi para a cidade de Lyon, na Faculdade de Medicina de Lyon. E lá então ele se formou em 1951 e apresentou então uma tese de conclusão de curso, porque na França, quando você termina o curso de medicina, para receber o diploma, você tem que apresentar uma tese equivalente mais ou menos a uma dissertação de mestrado. Ele apresentou uma primeira tese chamada Ensaio sobre a Desalienação do Homem Negro, que foi recusada porque seria uma tese mais apropriada para uma faculdade de filosofia, e ele então apresentou uma outra tese chamada Um Caso de Doença de Friedreich, que é uma doença neurológica com sintomas mentais. Depois de formado, ele então trabalhou um tempo na França e depois ele foi designado como médico dos hospitais públicos na Argélia, porque a Argélia nessa época era uma colônia francesa. Então ele foi viver na Argélia e lá então ele desenvolveu o trabalho dele, que ele vai relatar no seu primeiro livro. E ao longo dos anos em que ele viveu, ele escreveu diferentes livros, vários livros, e nós vamos apresentar 3 livros. O primeiro é uma coletânea de artigos e que inclui também a sua tese de conclusão de curso. Então, o livro se chama Alienação e Liberdade. É o primeiro livro que nós vamos apresentar. O segundo livro que nós vamos apresentar é Pele Negra e Máscaras Brancas, que é aquela primeira tese que ele apresentou e que foi recusada porque era inadequada para a medicina. E o terceiro livro que nós vamos apresentar vai ser Os Condenados da Terra, que ele escreveu no penúltimo ano de vida dele, onde ele resume o percurso profissional dele e onde ele conta um pouco da história dele, e ele resume as suas teorias e apresenta algumas questões interessantes, ligando as questões do racismo e da colonização do ponto de vista da psiquiatria e da saúde mental. Na verdade, em todos os livros dele, ele faz essa reunião: psiquiatria, psicopatologia, colonização e racismo, porque ele apresenta uma tese original sobre a questão da alienação. E essa tese original coloca em primeiro plano justamente a questão da psicopatologia. A desalienação, então, seria o tratamento dessa alienação. E a psiquiatria, então, para Frantz Fanon, tem um lugar muito importante para o entendimento do conceito de alienação e para a desalienação. O professor Loyola tem o mérito de ter sido talvez a primeira pessoa a apresentar a obra de Frantz Fanon no Brasil, pelo menos no que se refere à psiquiatria. E eu, pessoalmente, na minha tese de mestrado, apresentada em 1980, eu fui talvez o primeiro psiquiatra a mencionar Frantz Fanon como um autor ligado à psiquiatria. De modo que, para nós, é um autor muito ligado à nossa história. E, além disso, nós temos que relembrar que o tempo que ele trabalhou na Argélia, ele nos conta
que ele encontra um país que, de certa maneira, é muito parecido com o Brasil, ou seja, a assistência médica psiquiátrica na Argélia, na época dele, era muito semelhante ao Brasil hoje. Então, ler os livros dele é um verdadeiro aprendizado, porque ele não faz uma simples apresentação técnica de métodos de tratamento, nada. Ele vai muito além disso. Ele visitou os povoados da Argélia, ele conviveu com a cultura argelina, ele procurou compreender aquela cultura para desenvolver o seu método de tratamento que a gente poderia chamar de desalienação. E nesse conceito de desalienação, ele estendeu também a questão do racismo e a questão da colonização. No livro Os Condenados da Terra é onde ele apresenta esse conjunto de uma maneira mais contundente. Muitas vezes o Fanon é criticado como o pensador a favor da violência. Francis Fanon nunca foi a favor da violência. Ele foi um pensador sobre a violência. E nós vamos, nesse primeiro livro, falar sobre isso. Então, agora nós vamos passar para apresentar o livro Alienação e Liberdade. Bem, então agora nós vamos apresentar o livro Alienação e Liberdade. Vamos colocar a primeira página do índice na tela. E vocês podem ver, então, que lá em cima tem a apresentação de Renato Nogueira e introdução de Jean Calfat. Renato Nogueira é doutor em filosofia e professor e pesquisador na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então ele faz uma apresentação e ele situa o Francis Fanon na época atual e coloca ele dentro do contexto de polêmicas da época e polêmicas atuais também. A introdução de Jean Calfat é um pouco mais extensa. Jean Calfat é professor da história do pensamento francês na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. E foi ele quem organizou, junto com Robert Young, esses textos que compõem esse livro, já que eu expliquei que esse livro é uma coletânea de textos de diferentes épocas e publicados em diferentes revistas e jornais, além da tese de medicina de Francis Fanon. Então, a introdução de Jean Calfat é uma introdução mais abrangente, porque Jean Calfat se deu ao trabalho de pesquisar não só os textos do próprio Francis Fanon, mas também os textos dos autores que ele cita, que Francis Fanon cita ao longo da sua obra, para que a gente pudesse compreender melhor o contexto das questões, dos problemas que estavam sendo discutidos na época, para que a gente possa transportar para a nossa época atual e para os problemas que nós discutimos na nossa época atual. Jean Calfat, então, introduziu ao longo de todo o livro, em cada texto de Francis Fanon, ele acrescentava trechos dos autores citados por Francis Fanon, de preferência que correspondesse à obra daquele autor citado por Francis Fanon, de modo que a gente tivesse uma ideia melhor e mais ampla, não apenas uma ou duas frases, mas às vezes um parágrafo, às vezes uma página inteira daquele autor que o Francis Fanon estava comentando ou criticando, para que a gente compreendesse melhor de que se trata, de que problema o Francis Fanon está tratando naquele trecho. De modo que tanto a introdução quanto a apresentação nos ajudam a compreender o Francis Fanon hoje. Então, o livro é dividido em 4 partes. Vocês podem ver aí, eu estou lendo aqui o livro, consultando aqui, então vocês podem ver, é dividido em 4 partes. Reflexões sobre a clínica psiquiátrica, que é uma coletânea de artigos que ele publicou em revistas médicas. Então, são textos um pouco mais especializados, mas que têm um interesse geral. A segunda parte, dimensões sociais do sofrimento psíquico,
Então, ele está aqui abordando não apenas a questão especificamente médica, mas a cultura e o contexto social do sofrimento psíquico. Todos esses artigos aí, da segunda parte, se referem ao trabalho dele na Argélia. A Argélia fica no norte da África e, junto com a Tunísia e com o Marrocos e uma parte da Líbia, formam uma região que recebe o nome também de Maghreb. Então é por isso que vocês veem aqui, por exemplo, na página 145, atitudes do muçulmano magrebino. Magrebino quer dizer o morador, o habitante, a pessoa que vive naquela região do Maghreb. São várias etnias e vocês vão ver que também, além de várias etnias, tem uma particularidade religiosa que torna semelhante ao Brasil e que é particularmente interessante para nós. Então, essa é a segunda parte do livro. A terceira parte é curso de psicopatologia social e outros textos. Aqui, então, Frantz Fanon faz uma abordagem mais teórica da psicopatologia do ponto de vista da integração com questões sociais e culturais. E a quarta parte é a tese de conclusão de curso de Frantz Fanon. Frantz Fanon, quando concluiu o curso de medicina em 1951, ele apresentou uma primeira tese, chamada Ensaio sobre a Desalienação do Homem Negro. Mas a banca considerou aquilo inadequado para uma faculdade de medicina, para uma conclusão de curso de medicina. Ele então apresentou um outro texto, um assunto que ele já vinha pesquisando há algum tempo, que era doenças neurológicas que causam sintomas mentais. Então ele escolheu a doença de Friedreich, que ele descreve aqui, heredodegeneração espinocerebelar. É uma doença chamada de degeneração do sistema nervoso central que produz sintomas mentais. E ele escolheu isso então como tese de conclusão de curso, claro que foi aprovada. E então, essa é a quarta parte do livro. A primeira tese que ele apresentou e que foi recusada, depois foi transformada em um livro com outro título e que vai ser o nosso assunto do próximo vídeo, que o editor sugeriu a Fanon modificar o nome. Ao invés de Ensaio sobre a Desalienação do Homem Negro, o editor sugeriu Pele Negra, Máscaras Brancas. Mas isso vai ser assunto de outro vídeo. Nesse nosso vídeo de hoje, nós vamos falar somente desse livro, Alienação e Liberdade, que é essa coletânea. Então, a primeira parte, nós vamos comentar só 3 artigos. Os 2 primeiros, na página 61 e na página 85, sobre a internação diurna. Internação diurna é o que nós chamamos aqui no Brasil de hospital-dia. O hospital-dia é assim, o paciente passa a noite em casa, de manhã vai para o hospital, passa o dia no hospital, nas atividades terapêuticas ou em outras atividades, às vezes realizando algum trabalho em que ele pudesse obter algum rendimento, e no final do dia volta para casa e convive com as pessoas com quem ele mora. Então isso aqui é particularmente importante para o Brasil, porque nós estamos vivendo um momento em que está se propondo a destruição total dos hospitais. Esvaziar, destruir e ocupar aquele terreno com outras coisas que não tenham nada a ver com a saúde mental. Então isso é uma espécie de desapropriação e aquele terreno então fica todo perdido, aquele espaço fica perdido e é oferecido em troca um espaço minúsculo para o funcionamento do que recebeu o nome de CAPES e um espaço minúsculo, considerando que seriam necessários muitos CAPES para percorrer todo o espaço de uma cidade grande. Então, nós achamos que o hospital-dia é uma outra solução e que nós não somos favoráveis à destruição dos hospitais e ao seu esvaziamento total. Nós somos a favor, como Frantz Fanon, a reutilização do hospital de outra forma, transformar o hospital num fator de cura e não, como vinha sendo antes, o hospital um fator de confinamento e exclusão social.
O hospital deve ser um elemento de cura. Nós vamos ver um outro texto aqui sobre isso. Nesse caso aqui, nesses dois primeiros artigos, são a explicação dele sobre o que é um hospital-dia, e ele conseguiu fazer um hospital-dia na região do Maghreb, não na Argélia, mas na Tunísia. A Tunísia tinha sido colônia francesa e naquela época, 50 e poucos, já tinha conseguido a independência. A Argélia ainda era uma colônia francesa e o Frantz Fanon, então, como médico do serviço público francês, foi designado para um hospital, o Hospital de Blida-Joinville, na cidade de Alger. Então, nesse hospital, ele não teve tempo de fazer o hospital-dia, porque a guerra pela independência já havia começado e isso perturbou muito. Ele acabou sendo expulso da Argélia, porque o Frantz Fanon, inicialmente, como cidadão francês, ficou no meio do conflito entre o colonizador francês com tropas e o exército colonizador, e do outro lado, o exército de descolonização, de independência da Argélia. E ele inicialmente ficou no meio e depois ele acabou aderindo ao lado dos argelinos que lutavam pela independência e acabou sendo expulso. Então vocês vão ver aqui, tem um outro texto em que ele pede demissão do hospital. Mas ele então foi expulso da Argélia e acabou indo para a Tunísia. E na Tunísia, então, ele trabalhou como médico, aí já a Tunísia já é um país independente, e conseguiu organizar, então, um hospital-dia, e aqui, então, ele relata. Então, essa é a primeira parte do livro, são os 2 primeiros artigos. Os demais artigos são artigos especializados em medicina. É de interesse, quem for da área de saúde mental vai aprender bastante sobre como é que era a psiquiatria naquela época. E justamente por isso que eu vou mencionar apenas o último artigo, que é os primeiros testes do meprobamato. As pessoas não sabem que antes de 1950 e poucos, a psiquiatria não tinha remédio nenhum, nada, nenhum tipo de medicamento para tratamento de doenças mentais. Por isso, então, o tratamento era simplesmente o confinamento e a exclusão, porque o diagnóstico de esquizofrenia ou de doença bipolar ou de psicose epilética ou de qualquer outra psicose significava uma invalidez completa para a vida social, invalidez para o trabalho, interdição dos bens. Era um diagnóstico terrível e a lei excluía completamente a pessoa que recebia um diagnóstico desses. Considerando que muitos deles eram agressivos ou inadaptados para a vida social, as famílias também não conseguiam, a maioria das famílias não conseguia dar cabo de toda a problemática, de todos os cuidados que um paciente desse precisava. O paciente acabava sendo excluído e isso se tornava uma rotina, o paciente acabava abandonado. Conforme a doença ia se agravando, a pessoa ia se tornando cada vez mais incapaz, o paciente terminava vivendo a vida inteira dentro do hospital. Então, os únicos tratamentos, no caso de risco de vida, era a eletroconvulsoterapia ou a insulinoterapia, que ele relata aqui. Então, é interessante para quem quiser uma informação melhor da psiquiatria antes dos remédios. E o último artigo é justamente quando os remédios começaram a ser sintetizados. Justamente nos anos 50, os primeiros remédios psiquiátricos foram sintetizados. E o curioso é que as 4 pessoas, os 4 cientistas e médicos que sintetizaram e utilizaram aqueles primeiros remédios, ficaram completamente desconhecidos. Hoje ninguém mais nem sabe o nome deles, e essas 4 pessoas foram essenciais para a melhoria da assistência à saúde mental, porque com esses remédios os pacientes puderam ficar mais calmos e com isso a convivência com as famílias e com os amigos e com os vizinhos se tornou muito melhor. Muitos deles puderam voltar para casa e alguns que já tinham passado muitos anos doentes, continuavam incapazes, passaram a morar dentro do hospital. E daí então a maior importância do hospital-dia, porque esses pacientes podiam passar o dia no hospital e à noite voltar para casa. E
Esse último artigo é o primeiro teste de meprobamato. Meprobamato foi um dos remédios utilizados na época, um dos primeiros sintetizados. Era um tranquilizante comum, já que não havia nenhum tranquilizante também, nem remédio para dormir, nada. Então, todos os psiquiatras do mundo começaram a experimentar aqueles remédios, ver se produziam bons efeitos ou não. E o Frantz Fanon era um médico recém-formado, né? Ele se formou em 51, isso aqui é 53, 54. Ele então também utilizou o meprobamato e utilizou também, vocês vão ver aqui na página 142, os sais de lítio. Aqui ele falou citrato de lítio, hoje a gente utiliza outros sais, mas é a mesma coisa, o essencial é o lítio. O nosso organismo não tem lítio, naturalmente no organismo é zero. Se você for exame de sangue, dosagem de lítio é zero de uma pessoa normal. As pessoas que têm um transtorno bipolar se beneficiam com remédios à base de lítio. Então, o lítio também estava começando a ser utilizado para o tratamento da doença bipolar, que na época chamava maníaco-depressivo. Então, o Frantz Fanon também fez esses experimentos. Depois do meprobamato foi sintetizada a clorpromazina, e esse foi realmente o primeiro remédio específico para a psiquiatria. E como eu disse antes, as 4 pessoas essenciais para a síntese desse remédio e a utilização desse remédio ficaram inteiramente desconhecidos, não receberam nenhum prêmio, e nós vamos depois citar os nomes deles. Um é um bioquímico que fez a síntese do remédio, a outra é uma médica psiquiátrica que se apresentou como voluntária para experimentar aqueles remédios. O outro é um cirurgião que procurava remédios para auxiliar na anestesia da cirurgia. E o quarto era um psiquiatra que teorizou e classificou todos aqueles resultados dessas 3 pessoas que eu mencionei antes, que sistematizou uma primeira teoria para os remédios e que publicou os primeiros trabalhos aí já dentro de um contexto psiquiátrico. Então essa é a primeira parte do livro. A segunda parte é talvez a mais importante. Então vocês veem aí na página 171 o artigo A Socioterapia numa ala de homens muçulmanos, dificuldades metodológicas. Essas dificuldades metodológicas eram derivadas da diferença cultural e linguística entre ele, o Frantz Fanon, e os pacientes do hospital, que eram todos argelinos. Então, deixa eu explicar um aspecto importante. Como eu expliquei antes, os pacientes não tendo nenhum tratamento, ou quase nenhum tratamento na psiquiatria anterior aos anos 50, passavam a sua vida dentro do hospital, principalmente aqueles que tinham se deteriorado, vamos dizer assim. A sua capacidade de adaptação tinha deteriorado e tinham perdido a capacidade de trabalho ou de convívio com as famílias. Então, esses pacientes passavam o resto da sua vida num hospital que é chamado de hospital de crônicos, pacientes crônicos, quer dizer, aquelas doenças que não têm cura e que deixaram sequelas muito graves. E esse hospital de Blida-Joinville era um hospital que tinha centenas e centenas de pacientes e era dividido em 5 alas. Tinha 5 psiquiatras, cada psiquiatra era responsável por uma ala. E a ala que coube a Frantz Fanon tinha uma enfermaria feminina de mulheres francesas e de língua francesa, né, claro. E uma ala de homens muçulmanos e de língua árabe, predominantemente árabe. Há uma outra língua lá, mas na Argélia, mas principalmente a língua mais falada é o árabe. Um árabe modificado para a região do Magrebe. Agora você já sabe o que é o Magrebe. Então, uma ala feminina de pessoas de cultura francesa e uma ala masculina de pessoas de cultura do Magrebe. Então, na ala feminina, ele francês, Frantz Fanon era francês, falava francês, não tinha dificuldade nenhuma. Pegou tudo aquilo que ele tinha aprendido na França,
a psiquiatria institucional, psicoterapia institucional ou socioterapia, como ele diz aqui no texto no título do artigo, socioterapia. Socioterapia é exatamente você transformar o hospital, que era um fator de confinamento e exclusão, você transforma o hospital para ele se tornar um fator de tratamento. Então os pacientes passam a participar não só da administração, mas de todos os cuidados do hospital, mas não como empregados do hospital, não como subordinados à administração. Aquilo é tudo orientado para a terapia, já que a doença psiquiátrica resulta numa invalidez, uma incapacidade para executar tarefas e organizar a mente. Então, para esses pacientes, preparar uma refeição, servir uma mesa, cuidar de plantas, cuidar da limpeza do hospital, cuidar da roupa de cama, arrumar, tudo isso transformado em fator terapêutico é muito útil e dá a eles um fator de participação e de liberdade, ao invés de ficarem simplesmente confinados numa enfermaria ou abandonados num pátio ou num espaço aberto, abandonados sem cuidados. Nesse caso, no caso da socioterapia, eles não ficam jogados. Os enfermeiros e técnicos de enfermagem, trabalhadores sociais, os outros funcionários do hospital são todos envolvidos na terapia, ou seja, eles são fatores de terapia. A equipe inteira do hospital é transformada em fator de terapia e não simplesmente na administração, como seria num hospital geral, que normalmente a divisão é muito clara: funcionário da administração, funcionário da limpeza, funcionário de refeição e enfermeiros e técnicos de enfermagem. Então, no caso da socioterapia, toda a administração do hospital é envolvida num projeto de terapia. Então, ele conseguiu fazer isso na enfermaria de mulheres, porque todas falavam francês e a maioria cristã. Então, nas festas cristãs, Páscoa, Natal e outras festas religiosas, era tudo muito fácil, porque a comunicação era direta, a equipe de profissionais, tanto de enfermagem quanto da administração, geralmente era bilíngue, eram magrebinos, às vezes franceses também, mas que falavam aquele árabe da região. Então falavam francês e magrebino e conseguiam se comunicar com os dois lados. As pacientes eram predominantemente francesas, falavam francês e o Frantz Fanon não tinha dificuldade. Então, com a enfermaria feminina foi muito fácil transformar a enfermaria num projeto de socioterapia. Quando chegou na enfermaria masculina, ele encontrou uma dificuldade muito grande. Os homens não entendiam francês, os profissionais de enfermagem e da administração que tinham que fazer o trabalho de tradução simultânea entre aspas, porque a tradução era precária, eles não são profissionais de tradução. Então, a comunicação entre Frantz Fanon e os pacientes era dificílima. E, além do mais, as festas religiosas eram completamente diferentes, porque eram muçulmanos ou aquelas outras religiões que haviam sobrevivido e se mantido vivas debaixo do islamismo, de modo semelhante ao Brasil, que também de religião, foi predominantemente colonizado por uma religião cristã, mas as outras religiões sobreviveram e se mantiveram vivas por debaixo daquela capa do cristianismo. Então, a religiosidade do muçulmano, Frantz Fanon não entendia. E não só a religiosidade, mas também os hábitos. Você vê a diferença entre homens e mulheres na sociedade francesa, é completamente diferente da diferença homens e mulheres numa sociedade de muçulmanos. Então, o que o Frantz Fanon fez? Diante dessa dificuldade de comunicação, não só linguística, mas também cultural, Frantz Fanon então foi procurar compreender aquela cultura, compreender aquelas pessoas. E ele então saiu do espaço do hospital e foi visitar o lugar onde aquelas pessoas viviam. E o lugar onde essas pessoas vivem, os argelinos, os moradores do Maghreb, chamam-se Douar.
Em português, doar foi traduzido para adoar. Então, os magrebinos são seminômades. As habitações são precárias, no sentido de serem facilmente desmontáveis, porque o terreno às vezes não é tão fértil assim. Então, os habitantes permanecem por um período em uma determinada região e depois se deslocam para outra região onde haja condições mais favoráveis. Então, as casas são mais facilmente desmontáveis, não são exatamente tendas, são um pouco mais firmes do que tendas, mas são facilmente desmontáveis. E nós vamos colocar aí na tela uma imagem de como é que seria esse tipo de habitação. E vocês veem, então, o segundo artigo aqui, na página 194, a vida cotidiana nos doar. Então, Francis Fanon foi a esses doar, habitações desse tipo, seminômade, e povoados, onde havia geralmente um número pequeno de famílias, todos da mesma família, 3, 4 gerações, cada um na sua habitação, mas todos no mesmo povoado. E aquele povoado, então, reunia um número pequeno de famílias, digamos, de 5 a 10 famílias ampliadas, quer dizer, a terceira e a quarta geração, então vamos dizer 30, 40, 50 pessoas da mesma família, os avós, os tios, os sobrinhos, os netos de uma família, e em outras habitações a mesma coisa de outras famílias. Então, algumas dezenas ou centenas de pessoas num povoado. E esses povoados têm as suas próprias instituições, os seus conselhos, os seus tribunais, as suas reuniões culturais, religiosas, para tomar decisões, às vezes econômicas, às vezes sociais, casamentos, decidir assuntos de família. Então tinha uma vida cultural própria, completamente diferente do que a sociedade francesa, na cidade grande dessas colônias, implantava um estilo de vida, mas o estilo de vida nos doar era completamente diferente. Francis Fanon, então, foi visitar esses lugares, participou dessas, às vezes, atividades misturadas entre religião e a gente chama de curandeirismo, mas na verdade tem outra significação. Então ele participou disso tudo, conheceu esses religiosos que eram também, nós chamamos de curandeiros, e lá eram chamados de marabutos. Então ele conheceu esses marabutos, participou da cerimônia dos marabutos, e uma particularidade é que esses marabutos tratam principalmente daquilo que nós chamamos de doenças mentais. Não somente tratavam das doenças físicas, ferimentos, curativos, parto, todos esses problemas que o marabuto cuidava, mas cuidava também de doenças mentais. E eles têm um conceito muito próprio, muito diferente do que nós temos, e que é particularmente favorável ao tratamento do doente mental. E Francis Fanon, então, escreveu um desses artigos, que vocês vão ver aqui na página 245, Atitude do muçulmano magrebino diante da loucura. Então, é um artigo muito interessante e muito importante para vocês verem que a atitude diante da doença que nós chamamos de doença mental, ele chamou aqui de loucura, não são a mesma coisa, mas ele está superpondo as duas coisas aqui no artigo. Essa atitude, culturalmente muito diferente da nossa, é favorável ao tratamento do paciente depois que ele foi acometido da doença. Enquanto que a atitude, vamos botar aqui, é uma palavra que eu não gosto, mas vou colocar entre aspas, a atitude ocidental é uma atitude nociva, muito nociva. E nós vamos observar um aspecto que a psiquiatria transcultural hoje reconhece, mas que Francis Fanon, já em 1950, já que ele foi um dos primeiros a introduzir o aspecto cultura dentro da psiquiatria, ele destacou uma coisa que hoje é reconhecida. As sociedades que nós rotulamos de primitivas têm muito melhor prognóstico
quando uma pessoa adoece de uma doença mental qualquer, o prognóstico para as populações de sociedades primitivas, entre aspas, é muito melhor do que o prognóstico do tratamento das doenças mentais nas sociedades desenvolvidas do primeiro mundo. Nas sociedades desenvolvidas do primeiro mundo, mesmo com todos os recursos terapêuticos, o prognóstico até hoje é ruim, apesar de todos os melhoramentos que foram introduzidos nesses últimos 70 anos, desde a síntese dos primeiros remédios até o dia de hoje, 2022. Enquanto que nas sociedades mais primitivas, mais pobres, com menores recursos, o prognóstico é muito melhor. E ele observou isso, embora ele tenha trabalhado poucos anos na Argélia, mas ele observou que o prognóstico lá era muito melhor. E como explicar isso? É claro que ele não ofereceu uma explicação completa, né? E a explicação dele não é a única, há muita polêmica sobre isso, mas essa explicação aqui merece consideração, porque nós aqui no Brasil também temos particularidades culturais que não são iguais à do chamado primeiro mundo, entre aspas, e que Francis Fanon observava lá. Essa dupla religiosidade, que alguns colocaram o nome de sincretismo religioso, a estrutura cultural familiar, o conceito de família deles é muito diferente do conceito de família do europeu e do estadunidense, já que o chamado primeiro mundo é apenas a Europa Ocidental e Estados Unidos. Então, o conceito de família nesse primeiro mundo é um conceito de família muito diferente, eu acho muito pior, muito mais individualista, atomista, pulverizado, enquanto que o conceito de família de nós aqui no Brasil e em outros países, os países africanos, já que Francis Fanon estava num país africano, é um conceito de família muito diferente e traz muito melhor prognóstico para o tratamento de saúde mental. Então, esses 3 artigos merecem que qualquer brasileiro leia. Socioterapia numa ala de homens muçulmanos, a vida cotidiana nos doar, a atitude do muçulmano magrebino diante da loucura. Todo brasileiro devia ler esses 3 artigos. Os outros artigos também são importantes. Transtorno da sexualidade, a mesma coisa, a sexualidade para eles tem outra conotação. Não é essa sexualidade maquínica que nós temos aqui que nós somos quase que impingidos, um imaginário da sexualidade maquinal, em que a máquina precisa descarregar sua energia, a máquina psíquica, o maquinário intramental precisa descarregar suas pulsões. Essa visão maquinal é completamente absurda. Francis Fanon criticava. Ele teve todas as oportunidades para aderir ao freudismo, que tem também essa concepção maquinal, e ele nunca quis aderir ao freudismo. Ele é crítico do freudismo. Vocês vão ver, quando falamos em Pele Negra, Máscaras Brancas, nós vamos falar sobre isso. Então, esse é o artigo Introdução aos Transtornos da Sexualidade, e tem também condutas confessionais. Confessionais aqui é no sentido do crime, quer dizer, a confissão diante da autoridade jurídico-policial. Então, ele, como psiquiatra, era chamado para fazer perícia forense, já que eram poucos psiquiatras ali, e ele encontrou também particularidades e dificuldades na atividade psiquiátrico-forense, porque ele tinha que se confrontar com outros psiquiatras de formação francesa, mas que tinham uma teoria completamente absurda, que era considerar que a conformação cerebral dos magrebinos era diferente da conformação cerebral dos europeus e que a conformação cerebral dos magrebinos seria uma conformação primitiva. Então, o magrebino seria uma espécie de elo perdido entre a evolução do ser humano, desde os primatas, os primeiros primatas, até o humano mais evoluído, que seria o europeu, e o magrebino seria um elo intermediário. Então, ele teve que enfrentar os outros psiquiatras forenses, combater isso, já que os juízes estavam acostumados com aquela teoria
sem pé nem cabeça, mas que tinha uma certa coerência e tinha um fundamento científico. Isso aqui é mais difícil de você combater quando tem uma aparência de fundamentação científica. E isso é importante para nós hoje, porque com o desenvolvimento das neurociências, também as neurociências podem ser utilizadas como uma aparência científica para uma nova teoria que considera toda manifestação cultural, psíquica, como derivada da conformação cerebral. Só que agora já não é mais uma conformação anatômica, mas é uma conformação bioquímica, não faz muita diferença, é uma concepção organicista do mesmo jeito, e que Frantz Fanon teve que polemizar e combater, e ele conta isso aqui, nesses 2 artigos, que quem tiver interesse também não é um assunto técnico, é um assunto de interesse para qualquer brasileiro, qualquer pessoa no planeta Terra que lide com esse assunto, que tenha interesse por esse assunto, merece ter esse esclarecimento que ele oferece aqui nesses 2 artigos. E o último artigo, que é o TAT. O TAT é um teste psicológico em que o psiquiatra ou psicólogo apresenta imagens, figuras. Nós vamos colocar algumas figuras na tela. Então, é uma figura, pode ser uma pessoa, uma paisagem, e o paciente tem que olhar aquela figura e construir uma história, vamos dizer assim, uma pequena história. O que é aquela pessoa, quem é aquela pessoa, o que ele está fazendo, por que foi a parar ali, para onde ele vai, o que ele pretende, com o que ele sonha. Então, o paciente vai conversando como se aquilo fosse um filme e a pessoa tivesse que preencher os diálogos, vamos dizer assim. Então, nesse preenchimento, a pessoa então vai apresentar, de alguma maneira, aquilo que ela tem dentro de si, aquilo que ela tem como seu próprio imaginário. Quer dizer, você apresenta uma figura, que é uma imagem, e pede ao paciente para preencher aquilo com o seu próprio imaginário. E o Frantz Fanon, então, encontrou que os pacientes muçulmanos tinham muita dificuldade de fazer esse tipo de coisa, de preencher aquela imagem com o seu próprio imaginário. Enquanto que as mulheres francesas não tinham dificuldade nenhuma. Elas olhavam aquelas imagens e preenchiam aquilo, criavam histórias e inventavam coisas, e tinham curiosidade de saber o que aquilo significava, etc. Enquanto que as mulheres muçulmanas e os homens muçulmanos não conseguiam entender o que era aquilo, às vezes não conseguiam sequer reconhecer as figuras. Frantz Fanon, então, chegou à conclusão de que o imaginário do muçulmano e do magrebino não era preenchido com aquelas imagens. Aquelas imagens eram todas feitas por europeus, já que o TAT foi desenvolvido por psicólogos europeus e estadunidenses. Então, aquelas imagens eram completamente, entre aspas, ocidentais. E os muçulmanos não se reconheciam ali. E, então, aquele imaginário era inadequado. E então os pacientes eram rotulados por aquela psiquiatria preconceituosa que eu mencionei antes, da conformação cerebral primitiva. Eles diziam, isso é uma prova de que o magrebino tem um cérebro primitivo. Esse cérebro não tem imaginação e não tem curiosidade, porque ele olha para essas figuras do TAT e não consegue imaginar nada, não consegue criar nenhuma história, não tem curiosidade de saber o que é aquilo. E o Frantz Fanon, então, faz a mesma crítica. Na verdade, o imaginário cultural é que é inadequado. O TAT é feito para o imaginário ocidental, entre aspas. E ele e os outros médicos e psicólogos que trabalhavam junto com ele, porque na Argélia tinha uma faculdade de medicina e de psicologia, e lá então iam estudantes para iniciar, fazer o internato, fazer o estágio. E ele então e os outros psicólogos e psiquiatras que auxiliavam ele, já que ele era o veterano, vamos dizer assim, e os outros seriam os estagiários, se dedicaram a criar um primeiro TAT dentro do imaginário do magrebino. Infelizmente, eles não conseguiram terminar, porque a guerra de independência se agravou. Frantz Fanon acabou aderindo
ao Exército de Independência Argelino. Hoje ele é considerado um herói da Argélia, um herói da independência argelina, mas na época ele era considerado um monstro. É claro, né? Mas isso aí a gente não vai entrar em detalhes porque é um aspecto político, a gente tem que se focar na questão da saúde mental. Então, eles não tiveram tempo de fazer esse TAT. Fanon ele foi expulso da Argélia, teve que pedir demissão do hospital e se refugiou então na Tunísia, que já tinha conquistado a independência. E ele então lá na Tunísia, isso eu já falei, ele conseguiu fazer algum trabalho, mas não levou até o final esse TAT com o imaginário magrebino. Mas por que eu estou dando ênfase a isso? Porque o conceito de imaginário é um conceito essencial para você compreender a teoria de Frantz Fanon. Frantz Fanon tem uma contribuição original para o conceito de alienação e também para o trabalho de desalienação. Essa é a originalidade do trabalho de Fanon, e por isso que eu estou insistindo nesse aspecto que aparentemente é secundário, que é o TAT, mas que para a nossa finalidade aqui é essencial. O conceito de imaginário é justamente o que permite a gente entender o conceito de sociogênese, que vocês vão ver quando nós falamos da tese de exercício, e mais no próximo vídeo, no Pele Negra, Máscaras Brancas, em que Fanon vai o tempo todo falar do imaginário. Mas eu não vou entrar em detalhes aqui não, vou apenas deixar em aberto para que vocês lembrem que o conceito de imaginário é essencial para ele, tanto para entendimento da alienação, quanto para o trabalho de desalienação. Então essa é a segunda parte do livro, é a parte mais interessante do livro. Todo brasileiro devia ler pelo menos uns 2 ou 3 artigos dessa segunda parte. A terceira parte é um curso de psicopatologia social. Quem quiser conhecer psicopatologia social vai ter uma exposição aqui que não é muito sistemática, é muito mais problemática e polêmica do que sistemática, mas também merece ser lido, porque o assunto psicopatologia é um assunto muito polêmico. Vocês vão ver quando nós falamos da tese de exercício, esse assunto vai ser o primeiro, vai estar no primeiro plano, essa polêmica. Então nós temos aqui traço de união, na página 261, que são pequenos textos que ele publicava nos jornais desse hospital, no projeto de socioterapia. Um dos projetos da socioterapia, ou psicoterapia institucional, que é você transformar o hospital inteiro num projeto terapêutico, e que é o assunto do artigo da página 171, uma das coisas que você faz no hospital desse é que os pacientes organizem um jornal. Eles mesmos organizem, eles mesmos publiquem, eles mesmos distribuam. E todos da equipe vão contribuir com textos. E, é claro, Frantz Fanon contribuía com os textos dele, e ele fazia, então, como se fosse um comentário de um jornal não especializado, comentários sobre o hospital, sobre assuntos de saúde mental, cultura, cinema, qualquer assunto. Então, são pequenos textos. É mais uma curiosidade. O encontro entre a sociedade e a psiquiatria é esse curso de psicopatologia. E carta ao ministro residente é o pedido de demissão dele ao hospital da Argélia, e ali ele dá os motivos da demissão dele. Então, a quarta parte agora, nós vamos falar sobre a tese de exercício. Bem, então, agora nós vamos apresentar a quarta parte do livro Alienação e Liberdade, que é a tese que Fanon apresentou para a conclusão do curso de medicina e obtenção do diploma de médico, autorização para o exercício da profissão. Então, Fanon escolheu inicialmente uma tese filosófica, que ele intitulou de Ensaio para a Desalienação do Homem Negro. Essa tese foi recusada porque era uma tese mais filosófica do que médica, e Fanon então apresentou um outro texto estudando uma doença neurológica com sintomas mentais.
é a doença de Friedreich. É uma doença que inicia com a degeneração de uma parte do sistema nervoso central, e essa degeneração vai ter como consequência uma perda de algumas funções motoras, alterações sensoriais e também sintomas mentais. Então é uma tese densa, não é muito longa, são 100 páginas, mas é uma tese muito densa. Ele estuda, ele de certa maneira é sintético, ele escreve muito bem, ele consegue ser sintético sem perder conteúdo. Então, eu estou lendo aqui a primeira página da tese. Então, Fanon leva a primeira parte da tese explicando o que é a doença e como foi difícil individualizar essa doença. Porque, na verdade, os neurologistas já conheciam os sintomas e já conheciam vários casos de manifestação dessa doença, só que ainda não havia sido reunida como sendo a mesma doença. Ela tem várias manifestações neurológicas um pouco diferentes. E levou um certo tempo para que se pudesse reunir isso tudo e considerar como a mesma doença, e que tem uma característica de ser transmitida pela hereditariedade familiar. Então, o Fanon passa metade da tese explicando essa individualização, explicando os sintomas, incluindo os sintomas mentais, e explicando que os sintomas neurológicos puderam ser reunidos como sendo uma única doença, com uma única causa e um conjunto coerente de manifestações neurológicas. Mas as manifestações mentais não são passíveis de unificação, que elas são muito diferentes de um paciente para o outro. Então, isso deu a Fanon a oportunidade de entrar na discussão da causalidade das doenças mentais. E você poderia então perguntar, mas por que Fanon, sendo psiquiatra e fazendo uma tese de conclusão de um curso de medicina para receber o diploma de médico psiquiatra, e ele apresenta uma tese neurológica? Parece uma contradição. Mas Fanon o tempo todo é assim, aquilo que parece uma contradição, tem um motivo bem claro, e muitas vezes ele mostra que essa contradição é aparente. Então, a razão para Fanon incluir na sua tese uma doença neurológica é a seguinte: em momento nenhum Fanon aceita excluir a corporalidade das manifestações psíquicas, mentais, tanto da pessoa normal quanto da pessoa doente. Em momento nenhum ele aceita a exclusão da corporalidade. E com isso, então, ele já desde o início entra em polêmica com o chamado psicologismo ou com as correntes que dentro da psiquiatria querem limitar a causalidade à psicogênese, ou seja, causas exclusivamente psicológicas ou psicopatológicas para a doença mental. Depois, quando nós passarmos para o nosso próximo vídeo, Pele Negra e Máscaras Brancas, nós vamos ver como ele se aproveitou e se utilizou bastante das teses de Merleau-Ponty sobre a corporalidade, e ele mesmo introduziu elementos novos para que a gente compreenda o que ele quer dizer com essa corporalidade. Claro que essa corporalidade não exclui o cérebro, é óbvio, né? O cérebro, como parte do corpo, é parte dessa explicação. O cérebro tem que ser incluído em qualquer explicação da doença mental. Mas, ao mesmo tempo, o cérebro não pode ser a explicação da doença mental, a explicação suficiente, não é suficiente. E nós já vimos na parte anterior, nas primeiras partes desse vídeo, o debate que ele teve com os psiquiatras na Argélia, que queriam explicar todos os sintomas e o comportamento das pessoas pela conformação cerebral.
Bom, então vamos começar por aí. O que se quer dizer com isso? Havia uma tese na psiquiatria, na medicina de modo geral, e também na psicologia, de que a conformação cerebral seria a explicação suficiente para muitos comportamentos e para muitas doenças mentais. O que ele quer dizer com conformação mental? Então, no final do século XIX, houve um grande avanço no estudo da anatomia do cérebro e também da anatomia patológica, ou seja, a pessoa tinha alguma doença neurológica, faleceu, o corpo foi encaminhado para a autópsia e então aquele cérebro pôde ser examinado e correlacionado as lesões cerebrais com as doenças. Então, derrames, paralisias, afasias, ataxias, distúrbios do equilíbrio, distúrbios da marcha, da coordenação motora, todos os sintomas neurológicos puderam ser, de certa maneira, relacionados a regiões do cérebro. Então, os neurologistas, no final do século XIX e no início do século XX, conseguiram correlacionar a maioria dos sintomas neurológicos com uma determinada região ou um determinado conjunto de regiões do cérebro. E a neurologia, então, passou a ser a parte da medicina que relaciona a manifestação neurológica com a localização cerebral. Às vezes a localização é cerebral, então na linguagem do neurologista é localização central. Às vezes a doença tem uma manifestação que não é nem cerebral, nem medular. Então ela é dita periférica. Mas isso é uma linguagem neurológica, para nós não importa muito. De qualquer maneira, o neurologista é sempre aquele que relaciona o sintoma com uma localização. Então, a neurologia do final do século XIX e no início do século XX é uma neurologia localizacionista. E a partir daí, então, esse pensamento localizacionista foi estendido para a psiquiatria e também para a psicologia, para o comportamento humano. Então, passou-se a se explicar a evolução das espécies pela evolução do cérebro. E, a partir daí, dentro da espécie humana, agora a gente já não está mais na evolução das espécies, mas sim na evolução da espécie humana, se desenvolveu a tese de que a estrutura anatômica do cérebro é que explica o comportamento humano e que explica todas as potencialidades humanas. Isso significa que quem tem, de alguma maneira, determinadas partes do cérebro mais desenvolvidas, terá maiores competências naquelas áreas de comportamento. Lembrar que tudo que seja manifestação é relacionado a uma localização cerebral. E, ao contrário, quem tem um deficiente desenvolvimento de determinadas partes do cérebro terá também uma deficiente competência naquelas partes de comportamento e capacidades. Então, essa tese da Constituição se estendeu mais ainda para o campo das doenças. Então, se procurou relacionar cada doença com um tipo de conformação do cérebro ou com um tipo de conformação geral do corpo, considerando que a formação do corpo também estaria concordante com a conformação do cérebro. Então, se procurou organizar várias tipologias somáticas, físicas, relacionadas com conformações cerebrais, e essa teoria passou a ser conhecida como teoria da constituição, ou seja, a constituição do corpo e do cérebro determinaria o comportamento normal, os tipos de personalidade e determinaria também os tipos de doença. Então, essa teoria da constituição foi prevalente durante bastante tempo.
A Primeira Guerra Mundial, como talvez vocês não saibam, foi uma das guerras mais sangrentas que já aconteceu e que envolveu vários continentes, né? A Ásia, Europa, África, as Américas. Morreu muita gente e, além disso, produziu muitas lesões cerebrais, porque os combates eram corpo a corpo. As armas ainda eram primitivas e, além de muitos mortos, deu como resultado uma quantidade enorme de pessoas com lesões cerebrais. Tiros no cérebro, pancadas na luta corpo a corpo, quedas de veículos, atropelamentos. E essa quantidade enorme de pessoas com lesão cerebral foram pesquisadas, então, pelos especialistas depois da guerra. Todos aqueles lesionados foram objeto de observação. 3 nomes se destacam no aproveitamento do estudo dessas lesões. Um deles é uma dupla, Fomonakov e Murg, que estudaram a capacidade que o cérebro tem de se recuperar e de se reestruturar conforme tivesse perdido uma parte. Uma parte do cérebro perdida, a outra parte que permanece consegue, de alguma maneira, fazer as funções, depois de algum tempo, fazer as funções daquela parte perdida. E Goldstein é um terceiro nome, também não é exatamente a mesma teoria, mas são correlacionadas, em que uma determinada parte é capaz de cumprir a função de uma outra parte perdida. Então, são 2 teorias bastante conhecidas e, de alguma maneira, deixaram para trás, ultrapassaram aquela teoria da conformação cerebral, mostrando que o cérebro é um órgão muito, vou usar um termo que é atual, mas, na verdade, são conceitos e teorias do início do século XX, 1920, 1930, justamente depois da Primeira Guerra Mundial, que acabou em 18. Então, esses lesionados nos anos 20 foram examinados e essas 2 teorias novas falaram, então, da plasticidade cerebral. Ou seja, o cérebro é capaz, mesmo perdendo uma parte da sua matéria, é capaz de compensar e de funcionar normalmente, em alguns casos normalmente, sem lesão nenhuma. Em outros casos, com algum prejuízo, mas de alguma maneira compensando o exercício daquela função que corresponderia àquela área. Então, toda a teoria localizacionista ficou derrotada, no que se refere à psiquiatria, não no que se refere à neurologia. Na neurologia permanece esse mesmo esquema de pensamento, porque se trata apenas de funções corporais. Ao passo que na psiquiatria se trata de funções mentais, psíquicas. E do ponto de vista, então, da psiquiatria e da psicologia, a teoria localizacionista se sentiu derrotada, vamos dizer assim, desmentida pelos fatos, já que, mesmo com a perda daquela localização que se supunha ser responsável por uma função, na verdade, o restante do cérebro poderia preencher aquilo. Considerando todos esses fatos e considerando uma outra observação que havia sido feita por um neurologista inglês chamado Huggins Jackson, esse neurologista inglês se especializou em epilepsia. Então ele observava as epilepsias, as manifestações. Tem que lembrar que na época dele não havia nenhum remédio para a epilepsia. A mesma coisa que aconteceu com a psiquiatria. Não havia nenhum remédio. O que você podia fazer era observar, classificar, tentar entender. E Huggins Jackson desenvolveu uma teoria, que era uma teoria como é que eu vou chamar? Níveis funcionais. O cérebro se dividiria em níveis funcionais superpostos, em que
no caso da epilepsia, quando a crise epilética atingia um determinado nível, aquele nível deixava de funcionar e os níveis inferiores passavam a se manifestar. Então, a epilepsia teria sintomas negativos de perda da função daquele nível atingido pela crise epilética e teria sintomas positivos, que eram produzidos por aqueles níveis que então já não estavam mais inibidos, agora liberados daquele nível que estava prejudicado pela epilepsia, aqueles outros níveis inferiores poderiam se manifestar, então teriam os sintomas que eram chamados de positivos. Quer dizer, negativos significa a perda da função da parte cerebral atingida pela crise epilética. E positivo porque são sintomas novos, são manifestações novas produzidas por um outro nível, por um outro núcleo funcional do cérebro que estaria inibido pelo primeiro. Então essa teoria, de certa maneira, contribuiu para o entendimento da epilepsia, mas depois ela foi, de alguma maneira, deixada de lado por outras teorias. É um campo específico de pesquisa, né? É um terreno que pode ser dividido entre neurologia e psiquiatria. Mas, nesse momento, essa teoria ficou, de certa maneira, esquecida. E quem foi reaproveitar essa teoria foi Henri Ey, um psiquiatra que era justamente um professor na época em que Frantz Fanon se formou em medicina. Então, o Henri Ey reorganizou essa teoria de outra maneira. Aproveitou para o nível da psiquiatria, ou seja, ele utilizou o mesmo conceito de níveis funcionais superpostos, só que em termos do comportamento humano e das manifestações das doenças. Por que eu estou falando isso tudo? Porque, como eu disse antes, Frantz Fanon, em todas as suas obras, sempre inclui a corporalidade como um elemento indispensável para compreender o conceito de alienação e de desalienação, o conceito de doença mental e o conceito de tratamento psiquiátrico. A corporalidade, para ele, é sempre um elemento de primeiro plano. Nós vamos ver isso com mais detalhes depois. Então, vamos dividir, o Fanon divide a sua tese apresentando 3 correntes explicativas. Uma que seria a explicação através da estrutura cerebral. É claro que ele abandonou a teoria da constituição, é uma teoria que já estava em desuso, embora ainda estivesse sendo usada, como a gente viu, na Argélia, em 1950, para explicar uma suposta inferioridade cerebral do magrebino. Mas isso é uma coisa que não está na tese de Fanon ainda, porque a tese foi defendida em 51 e ele só foi trabalhar na Argélia em 52, 53. Estou apenas mencionando porque foi mencionado na primeira parte desse vídeo. E a apresentação dos livros de Fanon não está seguindo a ordem cronológica, está seguindo uma ordem ou uma lógica, mas de acordo com os conceitos. O meu interesse de dar uma ordem aos conceitos. Então, como eu disse, a primeira metade da tese de Fanon, são 50 páginas, falando praticamente de neurologia. Então, ele relaciona os sintomas neurológicos, relaciona os sintomas psiquiátricos e mostra que os sintomas neurológicos puderam ser reunidos e explicados por essa teoria localizacionista. Mas os sintomas mentais não podiam ser reunidos, não tinham muita coerência uns com os outros, eram muito variados demais, de modo que não poderia constituir uma doença psiquiátrica. Era uma doença neurológica e aquela variada manifestação mental era a manifestação mental da doença neurológica. Isso até a página 50 da tese. Da página 50 em diante, no caso do livro, a numeração de páginas é outra, né?
até 350 mais ou menos, nesse livro que a gente está lendo aqui, o Alienação e Liberdade, a numeração até a página, começa na página 300, vai até a página 350 falando da parte neurológica. Da página 350 em diante, então, ele começa a discutir como é possível que uma doença neurológica cause sintomas psiquiátricos. Sintomas típicos da psiquiatria: ideias delirantes, excesso de sono, falta de sono, inquietação, agressividade, perda da capacidade intelectiva e outros sintomas. Então, como é possível que uma doença neurológica produza sintomas mentais? Já que a doença neurológica deveria, em tese, produzir apenas perda de função neurológica, perda da força muscular, perda da sensibilidade tátil, perda da capacidade de ordenação dos movimentos e, no entanto, produz sintomas mentais também. Então, a pergunta é essa. Então, novamente, a questão, por que ele escolheu uma doença neurológica? Exatamente por isso, para impedir que na discussão da causalidade fosse excluído o corpo. O corpo, para Fanon, tem que estar sempre incluído num estudo de doença mental e num estudo sobre a alienação. Então, ele, da página 50 em diante, quer dizer, no caso aqui do livro, de 350 em diante, ele passa a discutir a causalidade e divide em 3 grandes grupos de explicação. Uma é a explicação orgânica. Orgânica se refere ao órgão, quer dizer, o cérebro. E o cérebro, é claro que ele não seguiu a teoria da Constituição e nem seguiu também aquelas teorias de Fomonakov, Murg e Goldstein, que seriam teorias da totalidade do organismo. São outros modos de teorizar, embora ele aproveite um pouco. Mas o conceito que ele tem de cérebro, então, é o conceito defendido por Henriet, que o Henriet denominou de organodinamismo, ou seja, ele não está preocupado com a conformação anatômica do cérebro. E também, se ele vivesse hoje, se Henriet vivesse hoje, também não estaria preocupado com a conformação neuroquímica do cérebro. Adrenalina, dopamina, nada disso. A preocupação dele é a organização funcional. Então, essa organização funcional, ela não é localizável anatomicamente. Ela é dividida em grupos funcionais. E ele divide em 2 grandes grupos. As funções instrumentais, que seriam... eu vou ler aqui para não usar palavras inadequadas. O primeiro plano seria o plano das funções sensório-motoras, elementares ou instrumentais. É o aparelho de reflexo, é o aparelho de coordenação dos movimentos, regulação do tônus, regulação dos movimentos motores, etc. Coordenação motora. E o segundo nível seria o plano das funções psíquicas, energéticas ou mentais. Lembrar, julgar, crer, amar. Então, as funções instrumentais seria o primeiro nível. E as funções mentais, das funções psíquicas superiores, seria o segundo nível. Bom, então, na verdade, não são 2 funções, são níveis de funções. Cada nível tem várias funções. Então, isso significa que quando uma função fica prejudicada, as outras tentam compensar isso de alguma maneira. Mas, ao mesmo tempo, o prejuízo dessa função produz sintomas negativos, que é resultado da perda ou do prejuízo daquela função, e sintomas positivos, quer dizer, os outros níveis começam, então, a se manifestar de modo exagerado. A mesma coisa acontece com o nível das funções superiores. Mas acontece também a conexão e a compensação entre os 2 níveis. O nível superior e o nível inferior, ou seja, o nível mental e o nível instrumental.
Quando o nível instrumental fica prejudicado, o nível mental tenta compensar. Então, por exemplo, a pessoa tem uma dificuldade no nível instrumental, por exemplo, na dificuldade da marcha. Em algumas doenças, há um prejuízo das estruturas responsáveis pela coordenação da marcha. Então, a pessoa tenta mentalmente controlar a marcha para compensar aquele prejuízo funcional. Então, é um tipo de marcha que você vê que a pessoa está, de alguma maneira, pensando antes de se movimentar. É uma marcha um pouco mais lenta, mais cautelosa e menos harmoniosa. Então, é um tipo de marcha característica que os neurologistas e os psiquiatras reconhecem como sendo características de determinadas lesões. Então, a explicação do organodinamismo é mais ou menos essa: níveis funcionais superpostos, a perda ou prejuízo de um dos níveis leva a uma hipercompensação dos outros níveis ou das outras funções. É claro que essa explicação não é suficiente para explicar tudo. Isso aí é apenas uma parte. Então, essa seria a parte da organogênese, uma explicação orgânica da doença mental. Depois ele passa para explicar, para expor a tentativa de explicação pela psicogênese. O que ele quer dizer com psicogênese? Vamos ver aqui o que se caracteriza como psicogênese. Então, o que caracteriza como psicogênese é uma tentativa de explicar a doença mental exclusivamente por motivos e causas, vamos dizer assim, entre aspas, psicológicos. Então, a causalidade psíquica seria apenas o seguinte: quando o evento causal só é determinante em função da história vivida do sujeito. Então, são três restrições para a causalidade psíquica. Quando o evento causal é função da história vivida do sujeito, ou do conceito que o sujeito faz sobre si mesmo. Quando o sintoma, a segunda condição, quando o sintoma reflete em sua forma um acontecimento ou um estado da história psíquica, quando reflete ou exprime os conteúdos possíveis da imaginação ou da vontade do sujeito, ou quando depende de uma modificação da situação vital correspondente. Então você vê que essas três condições da causalidade psíquica excluem completamente o corpo. Parece que o corpo aqui não existe. É função da história vivida do sujeito, evento da história pessoal, conteúdos da imaginação, do desejo ou da vontade, e uma modificação da situação vital, ou seja, por exemplo, a passagem da idade, a velhice, né? A passagem da infância da adolescência, ou da adolescência para a fase adulta. Mas o corpo aqui simplesmente não é mencionado. Então, a causalidade psíquica é chamada de psicogenética exatamente por isso, porque considera que isso seria suficiente para explicar as doenças mentais. Então, essa seria a segunda tentativa de explicação da doença mental. É claro que é uma tentativa de explicação também de todo tipo de comportamento. Assim como a explicação organogenética também quer explicar todo tipo de comportamento. É claro que Fanon recusa tanto a explicação organogenética quanto a explicação psicogenética. Mas não é que ele diga que elas são falsas. Não, elas não são falsas. Apenas elas são insuficientes para explicar. Porque o que vai explicar é justamente a interação. Como é que essa história foi encarnada, incorporada. Na palavra incorporar, significa transformar em corpo alguma coisa que é apenas uma história. Quer dizer, o corpo não é apenas um reflexo da história. O corpo é a incorporação daquela história. Aquela história se corporificou. Então, se você viveu a sua infância numa determinada condição, o seu corpo incorporou aquela condição que você viveu. Se você nasceu numa determinada
comunidade que fala uma determinada língua, o seu cérebro se conformou àquela língua. Isso é inevitável. Você não tem como escapar a língua na qual você nasceu. É claro que se você se muda para um outro país e passa anos e anos falando uma outra língua, você pode até esquecer aquela língua, esquecer mais ou menos. Mas você vai ter muita facilidade se você resolver reaprender aquela língua, porque ela já foi incorporada. Você já incorporou aquela língua. Então, o conceito de Fanon é muito apoiado nas aulas de Merleau-Ponty. Eu não vou entrar em detalhes, porque a gente também não tem um tempo infinito para uma exposição dessa, mas Merleau-Ponty é um fenomenólogo francês que desenvolveu esse tipo de ideia, em que você incorpora, e é claro que ele não se limitou ao corpo, ele se refere também ao entre aspas, tá? Corpo social, quer dizer, tudo aquilo que faz parte da sua vida e que pode ser denominado materialmente ou objetos corpóreos, mas que são incorporados na sua vida e que são também conformados de acordo com a sua vida, e a sua vida, de alguma maneira, incorpora também aqueles objetos. Então, esse mal explicando, é o conceito de Merleau-Ponty, ou pelo menos é o que o Frantz Fanon aproveitou do conceito de Merleau-Ponty, que é claro que vai muito adiante, vai além disso daí. Estou apenas falando que Fanon aproveitou para a questão da corporalidade. Então, Frantz Fanon recusa a organogênese sozinha, recusa também a psicogênese sozinha. E ele então desenvolve, acrescenta uma terceira possibilidade, que é a sociogênese, ou seja, em que as suas relações, aí incluindo relações no sentido mais amplo possível, relações com pessoas, relações de família, relações de amizade, relações culturais, relações de classe, relações de raça, que mais que a gente poderia dizer, o modo de trabalho, todas essas relações sociais como uma possível causalidade da doença mental. Por que ele incluiu a sociogênese? Porque é justamente como é que você vai relacionar uma história vivida com um cérebro. É exatamente a sociogênese, então, é exatamente a história dessa relação, dessa incorporação. Como é que a sua história vivida foi incorporada no seu corpo? Pedindo desculpas aqui pela repetição, incorporar pelo corpo. Mas às vezes a gente precisa repetir para enfatizar o que a gente quer dizer. E também o contrário, ou seja, como é que a sua história de vida foi, de alguma maneira, a expressão do seu corpo, das características do seu corpo, não só das características que você valoriza e que você destaca no seu próprio corpo, mas também as características que os outros veem e que os outros destacam e valorizam ou desvalorizam no seu corpo. Bom, então é claro que vocês estão entendendo muito bem que eu estou falando de questões raciais, de questões corporais, a forma corporal, a cor da pele, a cor dos olhos, a cor do cabelo, a altura da pessoa, a sua forma mais alta, mais baixa, mais gordo, mais magro, mais redondo, mais fino. Então, todas essas características corporais, incluindo aí, acrescentando a gestualidade, as habilidades motoras diferentes de pessoa para pessoa. Então, a sua história de vida é também não apenas a incorporação de uma história, mas é também a história vivida como expressão da sua corporalidade e da sua gestualidade. Então, tanto no sentido da história para o corpo, como do corpo para a história. Então, a sociogênese de Frantz Fanon não é simplesmente as relações, falando assim como um sociólogo, não. É as relações de pessoas reais, concretas. E quando ele for falar no estudo dele sobre a desalienação do homem negro, publicado como Pele Negra, Máscaras Brancas,
ele vai falar exatamente desse aspecto. Uma pessoa singular, concreta, real. E ele, como ele era um psiquiatra, ele nunca deixou de ser psiquiatra, e a sua teoria é exatamente psiquiátrica, porque a psiquiatria e a medicina de modo geral trata sempre de pessoas singulares, concretas, reais. O médico não trata de grupos, não trata de classes, não trata de populações, ele trata de indivíduos, são pessoas singulares, reais. E a história e a teoria da alienação de Frantz Fanon é uma teoria sobre uma pessoa singular e concreta. No caso, a pessoa singular e concreta é ele mesmo, mas ele aproveita a sua própria história singular e concreta para construir uma teoria que permite a universalização. Então, com isso, vocês estão vendo que a tese que ele defende em 1951 é, vamos dizer assim, a base teórica que ele vai utilizar para os seus trabalhos posteriores. Mas só que, ao mesmo tempo, ele tinha escrito o ensaio sobre a desalienação do homem negro. Então, são duas obras contemporâneas. A tese de medicina, que é uma tese específica dentro da profissão médica, e o ensaio sobre a desalienação. As duas escritas da mesma época e que são o fundamento da sua teoria e da sua contribuição para o conceito de alienação e para também o conceito que ele tinha de psiquiatria. Essa tese, embora seja uma tese de medicina, ela pode ser lida por todas as pessoas, porque é uma tese muito rica, ela não é difícil, e como vocês viram, o organizador do livro, responsável pelo livro, Jean Calfat, ele acrescenta em notas de rodapé muitas informações, textos complementares, explicações sobre todos esses autores que eu mencionei aqui, sobre essas teorias, de modo que você pode ler, mesmo sem ter muito conhecimento. O próprio Jean Calfat vai acrescentando informações, e eu tenho certeza que você vai aproveitar muito com a leitura dessa tese, porque a psiquiatria hoje é um assunto que interessa a todo mundo. Se você olhar à sua volta, as pessoas que você conhece, na sua família, quantos tomam remédios, quantos precisam de um tratamento psiquiátrico. Então, a psiquiatria se tornou um assunto cotidiano, enquanto que antes a psiquiatria era uma coisa, não só o doente mental era excluído, também o psiquiatra era excluído, vivia lá, era um ser estranho que vivia lá longe, afastado do convívio com a sociedade. E hoje o que acontece é uma coisa muito diferente. A psiquiatria faz parte da nossa vida, mas, como eu já falei antes, no Brasil especialmente, há um movimento de destruição do hospital e de exclusão da palavra do psiquiatra. É claro que o psiquiatra não está excluído, como eu falei, o número de pessoas que precisa de assistência psiquiátrica é um número muito grande. No entanto, a palavra do psiquiatra está sendo cortada, limitada a questões técnicas. Toma esse remédio, toma aquele remédio. Essa doença aqui é porque falta serotonina, falta adrenalina. Um besterol neurocientífico falso, porque as neurociências não afirmam isso. Os livros de especialistas em neurociência não simplificam a esse nível de explicar as coisas por um neurotransmissor. O cérebro é muito mais complexo do que isso. Mas a palavra do psiquiatra está sendo limitada a isso. E o Fanon é uma pessoa que, como vocês já viram, não aceita a limitação à conformação cerebral, seja ela anatômica, seja ela organodinamista. Não. O que acontece é uma incorporação, uma inter-relação entre o organogenético, o sociogenético e o psicogenético. E essa inter-relação é singular, é única para cada um. E o que ele contribuiu foi justamente mostrar um caso de um tipo de inter-relação singular, e justamente pela inter-relação singular, um caso individual estudado em profundidade vale tanto quanto 1000 casos explorados na sua generalidade.
portanto, na sua superficialidade. Para o psiquiatra, o estudo do singular é determinante. Então, com isso, vocês têm uma ideia aproximada do que é a tese de medicina de Frantz Fanon, e eu tenho certeza que vocês vão se beneficiar com essa leitura, porque além da psiquiatria estar muito difundida na sociedade, quer dizer, é uma necessidade, as explicações psicogenéticas e psicologistas que pretendem explicar exclusivamente com a psicogênese, elas se tornaram mais poderosas ainda. Por curiosidade, as duas explicações que ele rejeita, a organogenética pura e simples e a psicogenética pura e simples, essas duas explicações estão muito mais poderosas hoje, com aquilo que erradamente se chama de psicanálise, inadequadamente, porque não corresponde ao pensamento de Freud, mas são explicações psicogenéticas, que querem explicar as doenças mentais exclusivamente por razões psicogenéticas. E as organogenéticas encontraram um reforço através do desenvolvimento das neurociências, também distorcida, porque as neurociências não afirmam nada disso, afirmam coisas bastante diferentes, mas o que sai na mídia não é o que os neurocientistas afirmam, o que sai na mídia é o que a propaganda afirma, porque interessa vender remédio tal, que aumenta a serotonina, um besterol muito grande, mas a gente faz de conta que não houve, porque isso tudo para o psiquiatra é muito cansativo, ficar repetindo 1000 vezes e tendo que explicar coisas que as pessoas não entendem. Então, a leitura dessa tese, das duas teses, né? Da tese que ele apresentou da doença de Friedreich e da tese Ensaio sobre a Desalienação do Homem Negro, vão nos ajudar muito a nós hoje, 2022, embora sejam teses que tenham sido escritas há 70 anos atrás. Então, eu espero ter apresentado uma ideia aproximada das obras psiquiátricas de Frantz Fanon. O meu objetivo não era resumir a obra, era facilitar a leitura que vocês queiram ter, não digo de toda, mas pelo menos uma parte desses textos psiquiátricos, que vão ser muito úteis para vocês. E então, vou encerrar aqui esse vídeo e convidar vocês para assistir o próximo vídeo, que será sobre Ensaio sobre a Desalienação do Homem Negro, ou Pele Negra, Máscaras Brancas. Até a próxima.